Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Alô, professor Clóvis de Barros Filho. Tudo bem com você, professor? Meu querido amigo, tudo ótimo. Que alegria atender esse seu convite. Uma alegria estar aqui batendo papo com você. É muito bom reencontrar os antigos alunos. E estamos às ordens aí para as suas curiosidades. Ah, que legal. Clóvis, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar aqui este podcast. Professor, antes de começar a entrevista, eu gostaria de dizer a você e também compartilhar aqui com os nossos ouvintes que para mim é muito especial recebê-lo aqui no podcast Outra Visão por várias razões. Entre elas porque, como a gente conversou antes, eu fui seu aluno nos anos de 98 e 99 no curso de jornalismo na FIAN. Você foi quem me entregou o meu diploma de jornalista, professor. Você que me deu em mãos o diploma de jornalista. E também, que legal. Eu quero dizer e registrar que muito do profissional que eu sou hoje e da forma como eu conduzo a minha carreira, a minha vida pessoal, tem muita influência das aulas que eu tive com você e também dos seus livros que eu li, das palestras suas que eu assisti, seja pessoalmente ou online, e agora também dos podcasts que eu ouço, todos os seus podcasts. Então, professor, antes de começar o nosso papo, eu quero agradecer muito você por me ajudar a pensar na vida, na moral, na ética, no elan vital, na potência de agir. E eu não poderia deixar de esquecer também, você me ajudou a compreender o que é Agenda Setting. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Oh, meu amigo, muito obrigado. Que alegria. Você realmente lembra de coisas do Arco da Velha, hein? Que maravilha. A memória continua boa. Professor, para a gente abrir aqui a nossa conversa, eu sei que o senhor tem diversas formações acadêmicas, é jornalista formado em Direito, tem mestrado, doutorado, é escritor, é palestrante, podcaster, torcedor do São Paulo, eu sei também que é. Eu queria, assim, começar o nosso papo, você relembrando um pouco dessa sua trajetória profissional. Como é que você começou? Qual foi a sua primeira formação? Tem algum momento marcante da sua carreira profissional que você gosta de relembrar? O que você podia contar um pouquinho assim sobre o início da sua trajetória, professor? Rapaz, eu acho que todo mundo que vai falar sobre a própria vida acaba construindo uma narrativa que faça algum sentido, né? Então, pensa aqui e acolá elementos que não sejam muito contraditórios, discrepantes, etc. No meu caso, não é possível, né? Não é possível porque eu sou um mero produto do acaso mesmo. Foi o mundo que me botou aonde eu estou e o que eu fiz, talvez o único mérito que eu tive foi não resistir muito a isso que o mundo foi me encaminhando, não é? Quando eu fui professor e diretor da FIAN lá em 98, portanto, mais de 20 anos atrás, né? Enfim, eu estava dando sequência a um trabalho, eu ainda era jovem, eu era um pouco mais jovem e tinha muitas expectativas, muitas esperanças, muito do que eu achava que pudesse acontecer não aconteceu, não, mas outras coisas que aconteceram eu não esperava, não é? E hoje, 20 anos depois, nós estamos aqui procurando dar sequência a esse trabalho e procurando fazer o que é o mote principal da minha vida, que é explicar, que é orientar, que é fazer compreender os meus alunos e quem me ouve, né? Agora, eu estudei, de fato, jornalismo para perceber que não era jornalista, né? Eu estudei direito para perceber que não era advogado. E eu estudei filosofia para perceber que não era filósofo. Então, eu, como sou mais lerdo do que uma pessoa normal, eu precisava concluir o curso para perceber que não era a minha praia. E, na verdade, a minha praia eu já sabia qual era desde o tempo de escola primária, que era ser professor. Então, é claro que os meus cursos ajudaram muito na hora de ensinar, né? Eles não foram todos jogados no lixo completamente, mas
eu acabei apostando na vida de professor, com tudo o que isso significa num país que não valoriza muito a educação, mas eis-me cá, com muita coerência, né? Porque, afinal de contas, desde que eu trabalho até hoje, já são aí quase 35 anos, eu fui o tempo inteiro exclusivamente um explicador. E me orgulho disso. Acho que realizo o meu trabalho de maneira razoável e contributiva, e é um pouco sobre isso, é um pouco essa a minha resposta ao que você me pediu. Legal. Professor, eu sei que o senhor também viveu alguns anos na França, né? E tem uma relação com a França, com Paris, que eu também adoro Paris, viu, Clóvis? O que você podia compartilhar com os nossos ouvintes aqui um pouco dessa sua relação com a França? Quando que foi que você viveu lá na França? Onde você estudou? Me conta um pouquinho dessa. Olha, eu mudei para a França assim que eu terminei a graduação, em 1986. Eu terminei a graduação em Direito, eu também já tinha feito a graduação em Jornalismo, então eu fui morar em Paris em 1986, e eu morei em Paris 4 anos, de 86 a 90. Bem, ao longo desse tempo eu fiz estudos assim muito diversos, muito variados, com temáticas diferentes, procurando tentar encontrar aquilo com o que eu mais me identificasse. Então, eu estudei sociologia, eu estudei antropologia, eu estudei até um pouco de literatura, eu estudei tudo que não fosse o que eu tinha estudado antes, né? E aos poucos eu fui entendendo aquilo que mais me agradava, e pouco a pouco direcionando os meus estudos para aquilo que eu imaginava ser o mais interessante para lecionar. E além desse período na França, o senhor chegou a viver em outros países, em outras cidades pelo mundo, ou mesmo no Brasil? Eu morei 2 anos na Espanha. Eu morei 2 anos na cidade de Pamplona, na Espanha, no norte da Espanha, Olha. quase nos Pirineus. E aí, então, foi para estudar comunicação. Foi muito importante para mim essa permanência, porque, a partir de então, a minha vida na universidade foi 100% em faculdades de comunicação, né? Tanto que você me conheceu no curso de jornalismo. Então, eu acabei me interessando por questões ligadas à ética, à filosofia, etc., mas dentro do cenário das faculdades de comunicação. E isso foi até o fim da minha carreira acadêmica. Que o senhor encerrou a carreira acadêmica na Universidade de São Paulo. Eu entrei na USP como professor mais ou menos na mesma época que eu te dava aula, né? Uhum. No finalzinho do século, né? E fiquei até 2015, final de 2015. Portanto, também quase 20 anos na ECA, e de lá eu acabei saindo, e hoje eu faço carreira solo, cuido da minha própria vida e não tenho mais nenhum vínculo institucional com a universidade. Eu vou te perguntar um pouco sobre o Espaço Ética, a revista Inspire-se, mas professor, eu tenho uma curiosidade seguinte: o nome deste podcast é Outra Visão, e Outra Visão também é o nome da minha agência, que eu criei há 15 anos, e tem muito a ver também com essa influência, a sua influência aí de tudo que eu li e acompanho do senhor professor Clóvis. O professor, eu sempre tive curiosidade em saber, a palavra outra visão, ou a junção das palavras, tem algum significado filosófico? Algum filósofo já falou alguma coisa sobre a outra visão? Existe algum sentido nisso? Claro, eu tenho a impressão que, se você for responder a tua pergunta de maneira confortável, larga, todo filósofo
tem algo a dizer sobre isso, né? Mas eu acho que poderíamos destacar, sem dúvida nenhuma, Platão, porque Platão vai comparar muito estritamente, né, aquilo que nós enxergamos com os sentidos, né, que ele coloca dentro da caverna, são sombras, aparências, etc., e aquilo que nós enxergamos com os olhos da alma, né, com a mente, as verdades, os eidos, as ideias. E então, a ideia de uma outra visão fica aí muito clara, né? A visão dentro da caverna, que é uma visão de mundo sensível, aparente, e a ideia de fora da caverna, aonde o nosso contato é um contato com, eu diria, um contato não sensorial, mas um contato intelectivo, racional, etc. Então, talvez Platão seja o filósofo mais indicado para cuidar dessa outra visão, né? Adorei, professor. Clóvis, eu já li vários dos seus livros, enfim, como eu disse, assisti muitas palestras, e eu gosto muito quando você fala sobre elan vital e a potência de agir. Bom, essa palavra elan é linda, né? Eu acho linda essa palavra, elan vital. E hoje, até no podcast Inédita Pamonha, foi publicado, né, um episódio da energia vital. Professor, o que é elan vital para compartilhar aqui com os nossos ouvintes? É a energia de que dispomos para viver num determinado momento. Esse elan vital, portanto, ele resulta, digamos, de tudo aquilo que o nosso corpo pode disponibilizar de energia para viver e que tem a ver, claro, com as suas partes internas constitutivas, mas também tem a ver com as relações que o corpo mantém com o mundo, né? Então, tem horas que nós estamos potentes, vibrantes, né? Mandando bem, bombando, como dizem, né? E tem horas que nós estamos acabrunhados, deprimidos, melancólicos. Então, a gente tem uma ideia muito clara do que é essa energia, né? É o elan vital, e essa expressão é uma expressão de Bergson, né? Grande filósofo francês, importantíssimo, né? Então, Bergson é quem nos propõe a ideia de elan vital, e eu tenho a impressão que todo mundo sabe do que ele está falando, porque todo mundo sabe quando está bem e quando não está bem, né? E todo mundo percebe que de manhã, ao acordar, a coisa às vezes é difícil, e se não percebe, não são pessoas do bem. As pessoas do bem, elas têm dificuldade para acordar, né? E às vezes dificuldade para dormir também, né? Porque estão excitadas demais. Então, né? Então, o elan vital é exatamente isso. Quando você diz, e aí, tudo bem? É sobre o elan vital que se está perguntando, né? É sobre o tesão pela vida que se está perguntando. O professor... Acho que ficou claro, não ficou? Ficou, opa! E o elan vital e a potência de agir, elas, quer dizer, o elan vital é a potência de agir, é o momento auge de energia. Isso, a potência de agir é uma expressão de Spinoza do século XVII, né? E o elan vital é uma expressão posterior, né? Mas estamos nos referindo à mesma coisa, essa disposição, né? Quando você fala, eu estou meio indisposto, né? É justamente essa queda de energia motivada por alguma causa interior ou exterior. O professor, e eu quis destacar isso, sobretudo porque a gente está vivendo um momento, né, nesse último ano, que o elan vital, de uma maneira geral, da nossa sociedade, está ferido, né? Então, de certa forma, a gente perdeu um pouco da nossa potência também de agir, né? Com a limitação de circulação e de contato pessoal com os amigos, as famílias. Então, por isso, eu achei importante reforçar isso. E tem algum, assim, um conselho, assim, para a gente elevar esse elan vital, assim, nesse momento que a gente está passando?
Olha, é procurar, nas condições possíveis de vida, encontrar pequenos fragmentos de mundo que possam ser alegradores, potencializadores, e que a gente não, no cotidiano mais normal, não dava bola. Então, eu te dou um exemplo. Eu li muitos livros de literatura brasileira para prestar vestibular. Então, o que foi que eu fiz com o Kindle, etc. Eu fui ler de novo esses livros, só que agora eu fui ler para ler, e não para prestar vestibular. Fui ler pelo prazer da leitura. Rapaz, que maravilha, que coisa linda. Então tá aí. Agora, cada um sabe de si. Tem gente que não gosta de ler. Eu gosto de ler, eu gosto de novelas antigas. Antes eu não me permitia, mas agora eu assisto no canal Viva novelas antigas. Então, são coisas que você vai descobrindo em função dos mundos que você está autorizado a frequentar. Que maravilha. E essa leitura o senhor faz no Kindle atualmente? Usa muito esse... Porque eu tive uns problemas de visão, eu enxergo muito pouco. Então, no livro eu não consigo ler, mas no Kindle a gente pode aumentar a letra num tamanho incrível. E aí o Kindle é uma maravilha, o Kindle é incrível. O Kindle salvou a minha vida. O Kindle, nossa, eu gasto tudo que eu ganho comprando livro no Kindle. Inclusive, os seus livros também estão disponíveis no Kindle, né, professor? Não, mas esses eu não leio. Isso é insuportável. Aliás, para você que está nos ouvindo, nunca compre meus livros. Não há quem aguente. Compre livro de escritor bom, né? Machado de Assis. Você pode ler O Vermelho e o Negro. Você pode ler, sei lá, Saramago, Dostoiévski, Tchekhov, Tolstói. Você pode ler Stendhal. Você pode ler Balzac. Você pode ler Victor Hugo. Aí sim. Você pode ler Machado de Assis, Graciliano Ramos, Carlos Drummond de Andrade, José Américo de Almeida. Aí sim. Mas, professor... Aí é papa fina. Aí sim. Mas os ouvintes podem ler e também podem ouvir o senhor no seu podcast Inédita Pamonha, que eu gostaria que você... Queria entrar agora no podcast, que é o seguinte. Primeira pergunta. Professor Clóvis, você gosta de pamonha? Segundo, me explica sobre o Inédita Pamonha, que eu sou ouvinte desde o primeiro episódio, professor. Rapaz, é o seguinte, primeiro, eu adoro pamonha. Segundo, a ideia é enfatizar a importância de cada instante da vida, né? Então, você come uma pamonha maravilhosa, você vai comer a segunda, já não é tão boa. Então, quer dizer, a pamonha, ela não é boa em si, ela é boa no instante, no encontro, né? E o que vale para a pamonha vale muitas vezes para qualquer outro tipo de encontro, né? Então, eu quis enfatizar a importância da vida vivida no instante. Esse é o objetivo do podcast. O podcast nasceu no começo da pandemia, em março do ano passado, completou um ano agora. É uma joia do nosso escritório, é alguma coisa que a gente gosta muito de fazer. Nós estamos aí nos candidatando ao prêmio iBest, né? iBest, como quiser. E até então vamos aí ter a indelicadeza de pedir ao seu ouvinte que nos ouça, e se gostar, que entre lá no nosso no www.ibest, né? E vote nas 3 categorias que nós estamos concorrendo: podcast, educação e criador do ano, né? E vamos concorrer. É claro que os outros podcasts, você sabe, são coisas gigantes, gente forte, né? Gente muito forte, que tem de tudo, né? Ao passo que eu faço podcast de pijama, né? Até porque você, por exemplo, no teu podcast, você convida as pessoas para bater papo.
O meu podcast não tem isso, sou eu sozinho, né? Então ele é muito simplório mesmo, né? Mas, tem gente que gosta, né? Então a gente tem lá um certo número de ouvintes muito fiéis, né? Eu fico super feliz que você seja um deles. Opa, eu sou. Uhum. E a gente não vai parar com esse podcast de jeito nenhum, porque a gente adora fazer o podcast Inédita Pamonha. Inédita Pamonha. Começou há um ano como uma brincadeira, né? E acabou se tornando hoje a nossa principal joia, né? Do escritório Espaço Ético. O professor, e aqui avisando os ouvintes que na descrição deste podcast vão estar todos os links, viu, Clóvis? Para votar no IBEST, para o Inédita Pamonha, tudo bonitinho, obrigado, todos os links. Obrigado. Eu já votei lá, viu? Já votei. E, professor, então você revelou um pouco dos bastidores do Inédita Pamonha. Então, mas você falou assim, você faz então na sua casa. Como é que é essa produção? Você tem um dia X, o momento da potência de agir, de produção do Inédita Pamonha? Você tem assim Como é que eu quero saber bastidores, professor do Inédita Pamonha? Você quer um discurso oficial ou você quer a verdade? A verdade, como bom jornalista. É assim, tem a moça no escritório, todo mundo em home office, né? Aí tem a Marcela. Você falou com a Marcela, não foi? Isso, com a Marcela. Então a Marcela diz, ela manda assim uma mensagem dizendo por WhatsApp: Clóvis, você tem até às 11 horas de hoje para mandar o próximo episódio, senão o rapaz da edição não edita em tempo para quinta-feira. Então, e aí ela começa: faltam 15 minutos para encerrar o prazo. Faltam 10 minutos. Aí, quando chega na última hora, eu pego o celular ou o computador, sento na frente e eu simplesmente digo o que me vem à cabeça, sem jamais preparar. Por quê? Porque esse é o princípio. É o princípio do improviso, é o princípio da produção da mente no primeiro jato, como dizem os escritores, né? Então, não tem preparação, não tem citação, não tem bibliografia pronta, não tem. O que eu lembro, eu falo, e o que eu não lembro, eu falo também que não lembrei, né? Me escapou e tal. Então, o princípio do podcast é você me ouvir como se tivesse me encontrado num bar, né? E aí, vamos falar do que hoje? E aí, então, hoje é quinta-feira, saiu mais um episódio lá, né? Uhum. Bom, e aí eu fico muito feliz quando vem o pessoal pedindo para ser mais longo. Por que você não fala meia hora, né? Uhum. Eu não falo meia hora porque eu não tenho meia hora de coisa para dizer, né? Eu só tenho 15 minutos de coisa para dizer. Então, eu digo em 15 minutos. E no outro dia? No outro dia, 25 minutos. Então, quanto tempo dura o podcast? Sei lá, dura o tempo que dura o meu saco para falar. É um pouco isso, né? Então, claro, você vai dizer, mas não é nada profissional isso? Nada profissional, nada profissional. Ah, mas, professor, o senhor tem até patrocinador. Patrocínio paga ali a Marcela, paga o menino que faz a edição, põe a musiquinha e tal e coisa e tal. Eu mesmo, por enquanto, em nome da participação cívica na sociedade. Agora, claro que eu ganho dinheiro com outras coisas, sobretudo com as palestras dos clientes, etc., e que o podcast me ajuda. Eu não estou dizendo que, entendeu? Eu não tenho nenhum interesse nisso, de jeito nenhum. Sim. Tenho interesse. Eu preciso que o podcast seja bem votado, porque se eu não dou muita importância para prêmio, os meus clientes dão, né? Os meus clientes dão. Então, eu comecei, quando abriu o prêmio, a primeira vez que eu olhei, eu estava em 34º. Nossa,
eu peguei e falei, quem foi que me botou nessa roubada, velho? 34º, né? Depois eu comecei a entender que 34º entre todos os podcasts do Brasil, em todas as categorias, não estava tão ruim, né? Mas eu falei, não, a gente tem que melhorar. Então, ontem, a gente chegou em sexto, né? Estamos em sexto. Se você olhar os 5 primeiros, não tem a menor chance de subir. Por quê? Porque, por exemplo, você tem o Pânico, que é um baita podcast, né? O Pânico está em 4º. Né? Não tem, o cara tem a Jovem Pan todo dia na mão dele. Não, né? Agora, aí o teu ouvinte vai dizer, mas se não tem como subir, por que eu vou votar? Então, aqui vai a resposta. É que quando eu olhei e eu estava em 34º, eu também achava que não tinha como subir. E chegamos a sexto. Então, é exatamente por isso que a gente só acaba quando termina, né? Ou só termina quando acaba, né? Então, enquanto tiver jogo, haverá luta. Acaba dia 31. Então, até dia 31, eu vou pedir voto para aqueles que gostam do meu trabalho, para que eu possa ter o meu justo reconhecimento. Claro, eu já participei lá do Pânico algumas vezes, eles são incríveis, eles são ótimos, essa fase do rádio deles está excelente, está maravilhosa, eles são fantásticos e eu desejo todo o sucesso do mundo para eles. Eu jamais teria sozinho como competir, mas a partir do momento que você entra na disputa, Tá valendo, né? Para alcançar o máximo reconhecimento. Eu estou também em 7º em educação, né? E educação é um outro problema, porque os podcasts de educação eles são filiados a grandes instituições de ensino, coisa que eu também não sou, né? E isso me dificulta um pouco, né? E eu estou em 10º em criador do ano, e isso é o mais esquisito ainda, porque, assim, eu não crio nada, né? Eu comento saberes antiquíssimos, né? O que eu faço é uma adaptação daquilo que disseram os grandes sábios para as coisas que acontecem hoje. Então, isso não é propriamente uma criação, mas, generosamente, os ouvintes do Inédita Pamonha também votam em mim nessa categoria. Então, nós estamos no top 10 nas 3 categorias e vamos fazer toda a força do mundo para continuar nessa posição. Uau, parabéns, professor, e toda a equipe que produz o Inédita Pamonha. Eu gosto da musiquinha, a abertura, e eu acho que tem essa característica da sua autenticidade, né, professor? Porque quem ouve, quem te conhece, já conhecia antes, ou quem não conhece, é o professor Clóvis que está ali, não é é você autêntico de pijama 15 minutos antes de entregar ou não, mas assim, é o professor Clóvis fazendo o trabalho de explicar e ajudando a gente a pensar um pouco, a refletir em momentos... Eu queria, pela primeira vez, falar de um outro projeto que eu estou desenvolvendo. Depois que eu me tornei deficiente visual, eu passei a frequentar espaços de deficiência visual, como a Associação Nacional dos Cegos, e eu faço com o presidente, o Carlos Ferrari, eu faço um outro trabalho cujo título é Veja Bem. Veja Bem. Bom, é claro que é mais segmentado, é uma tentativa de refletir sobre a vida a partir da deficiência visual, o que significa viver sem poder enxergar, mas muita gente que enxerga tem muita curiosidade de ver o que a gente está dizendo, né? E você encontra lá no Spotify o Veja Bem, e eu sou que ouvinte, é viu? Uma outra coisa muito, muito bonita que a gente está fazendo. Eu sou ouvinte do Veja Bem também, e assim, gosto muito do trabalho seu e da dupla que você faz com o professor Ferrari, que inclusive aqui no podcast Outra Visão a gente tem um amigo muito próximo que é cego, o Danilo,
que já participou aqui, contando, professor, esse meu amigo já correu até a maratona de Nova York. Ele viaja o mundo aí. Inclusive, ele foi meu padrinho de casamento. Ele assinou lá o. Ele falou, Paulão, não queria nem ver. E olha, para somar isso, inclusive eu compartilhei o podcast Veja Bem com ele, já falei. Ele é jornalista e formado em Direito também. Trabalha aqui aqui em Belo Horizonte no Judiciário, no Tribunal de Justiça. Mas aqui, nossa, você está morando em BH? Eu estou morando, professor. Há 15 anos eu moro aqui em Belo Horizonte. Nossa, bom, o dia que eu for a Belo Horizonte dar uma palestra, nós vamos comer um fígado com jiló lá no mercado. Com o maior prazer. E eu tive com o senhor aqui em Belo Horizonte, numa palestra, claro que pegando autógrafo naquela correria toda, quando você veio apresentar o Shinsetsu. O poder da gentileza. Isso. Estive com você lá. Olha que loucura, cara, que loucura. Isso deve estar fazendo o quê? Uns 3, 4 anos? 3 anos, tirei foto com você. Minhas amigas da FIAN, todas, professor Clóvis, professor Clóvis. Todo mundo viu a foto. Mas, professor, não quero tomar muito tempo seu e, assim, eu quero caminhar ainda para você contar, assim, você falou sobre o Veja Bem, mas eu sei que também o senhor tem um trabalho muito legal que é os Clássicos do Pensamento, que é o maior clube de leitura de filosofia online no Brasil. Me explica sobre esse projeto, Clóvis. A gente pega um livro por mês e disseca em 30 vídeos. Fizemos Odisseia, fizemos República, fizemos Ética Nicômaco, fizemos Cidade de Deus, fizemos, enfim, Sêneca, Marco Aurélio, etc. E é muito legal porque todo dia tem vídeo novo, sobre um pedaço desses livros, e cada final de mês uma live, né, para discutir o livro e tal. Então é uma experiência maravilhosa, porque a gente vai ler aquilo que ninguém lê, né? Sozinho você não vai ler, né? Aí você pega e lê junto. E eu estou montando agora um outro projeto, que é o Lendo com o Clóvis. A gente podia fazer um outro encontro para falar só do Lendo com o Clóvis, porque aí é diferente, vai ser todo dia, ao vivo, como se fosse um programa de rádio. Uau. Aí pega um clássico da literatura, eu leio, explico, leio, como seu pai faria antes de você dormir, quando você era criança. E aí lê, explica, todo dia vai ter isso. E isso vai ser um projeto incrível mesmo. E a partir de quando deve ser lançado, professor, o Lendo com Nós Clóvis? Vamos começar em 1º de julho. Porque até eu ouvi você já falando do Lendo com Clóvis, mas eu confundi, então, os dois projetos. São 2 projetos que são mais ou menos o mesmo... Não, são muito diferentes, porque o Clássicos do Pensamento, ele é de livros de filosofia. O Lendo com o Clóvis é livros de literatura mesmo, tipo Dom Quixote, tipo O Vermelho e o Negro, Os Miseráveis, etc. Livros de literatura, né? E segundo, o Lendo com o Clóvis é ao vivo, né? Ao passo que o Clássicos do Pensamento são vídeos que o fulano vê a hora que quer. O Lendo com o Clóvis é um programa de rádio muito diferente pela internet, todo dia, para ler junto, adquirir o hábito da leitura. Que legal. E, professor, e vai estar assim, aí a pessoa faz uma assinatura desse serviço? Como é que é a dinâmica disso? Outra diferença, o Lendo com o Clóvis é gratuito, aberto ao público, não precisa pagar nada. Nada. E em qual plataforma que as pessoas vão poder acessar? StreamYard. No StreamYard. Então, e depois essas lives, esses programas diários, eles vão estar também disponíveis para a pessoa ouvir. Vão estar disponíveis como se fossem um podcast. Fica acumulado, assiste quando quiser. Então, é um misto de programa de rádio ao vivo e podcast. São as duas coisas.
Que legal. Então a sua agenda, professor, está bem agitada, hein, nesse período agora de pandemia. Sim, porque Você para está mim com. cada dia tem 48 horas, então dá tempo. Dá tempo, né? Olha só. Professor, e sobre o Espaço Ética, o que você podia contar um pouquinho? É o seu business, né? A sua empresa, que é a mãe de todos esses projetos que você executa e lança. Conta um pouquinho do Espaço Ética. Nós somos, hoje nós somos 9, cada um com o seu papel, cada um com a sua função. Você tem a revista Inspire-se, que já está conosco há bastante tempo, que é cuidada pelo Ronaldo. São entrevistas de fundo, né? Uma revista online, muito legal, que está crescendo, compatível com a densidade das suas propostas, né? Depois você tem o pessoal do comercial, que vende minhas palestras, vê agenda, contratos, etc., que é a Regina e o Luiz Eduardo. A Regina mora em Olinda, o Luiz Eduardo mora em São José dos Campos. Depois nós temos a Karina, que é minha sócia e cuida do dinheiro e dos contratos, é o jurídico e o departamento pessoal, que mora em São Luís, do Maranhão. Uau! Depois nós temos aqui o Gustavo e o Marcos, da equipe técnica, que colhem áudio e vídeo, fazem edição e assim por diante. Você tem a Marcela e a Aline, que cuidam da presença nas redes sociais. Aí você tem eu, e é isso. Esse é o Espaço Ética. Uma empresa, cada um num canto, reunidas pela internet, onde nós tocamos o barco em todos esses projetos ao mesmo tempo e enfrentamos aí a pandemia sem abrir mão de ninguém e soubemos nos adaptar, porque você imagina, praticamente todo o dinheiro do escritório entrava com palestras copresenciais e de repente todas foram canceladas, né? Então, a partir de agora, nós tivemos que nos adequar a essas novas condições e estamos fazendo, eu acho, com muita sabedoria e muita alegria. Não tenho dúvida. Então, uma empresa 100% brasileira, espalhada por todo o país, né? Em São Luís, São José, São Paulo, em toda... Pois é, não tem um santo que não tenha alguém, viu? Precisaríamos de alguém em Santos, porque aí ficaria completo. Professor, vou caminhando aqui para o nosso final, respeitando o nosso combinado aqui do tempo, né, para não tomar. Então, eu queria finalizar, professor, com mais uma perguntinha e aí um fechamento. O senhor é autor de vários livros, né? São mais de 30 obras, entre eles tem alguns grandes sucessos aí de venda, como A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, que eu já li, já assisti palestra, enfim, e muitos outros. O senhor está preparando algum livro? Tem algum projeto aí dentro das suas várias atividades? Isso não para, né? Eu acabei de lançar 2, um com a Monja, Despertar Inspirado, que foi um projeto de internet passado para livro, no começo da quarentena. Eu acabei de lançar Moral da História, que é um livro de experiências de vida comentadas à luz da filosofia moral. Eu acabei de lançar Sócrates, um livro sobre Sócrates, Valores da Vida, não é? E estou lançando agora um livro sobre o tema cooperar, destinado às cooperativas, que significa cooperar. E, finalmente, estamos escrevendo um livro sobre excelência para a editora Planeta e acabamos de entregar ontem o primeiro livro de filosofia para crianças. Uau. Cujo título é Epaminondas Badaró IV na Floresta dos Filósofos. É a história de um gato que era príncipe e que fugiu do palácio e acabou se metendo numa floresta muito diferente, onde ele encontra a pantera Platão, ele encontra Lêmur e Sócrates, o castor Aristóteles, a girafa Hobbes,
o Urso Tomaso e assim por diante. Essa aí é a coisa mais nova que eu tenho para te dizer, é isso. A gente está preparando uma série de livros para Fundamental 1 de filosofia para crianças entre 8 e 12 anos. Então, a minha filha será a sua leitora, já que tem 10 aninhos. A sua filha será a minha leitora. E eu vou te dizer, quantos anos tem sua filha? A Clarinha tem 10 anos, professor. Vai fazer 11 agora em outubro. Então, nós vamos fazer inveja aos ouvintes. Eu vou pedir a Marcela encaminhar para você por WhatsApp o texto que eu mandei ontem para a editora, que ainda não foi publicado, para você ler para a Clarinha a partir de hoje à noite, do urso, do gato Epaminondas Badaró IV. Com o maior prazer, professor. E quando lançar também eu vou comprar e vamos guardar e ler, né, o livro juntos, porque também a Clarinha, professor, já tem uma missão de ler vários dos seus livros que eu tenho lá na minha biblioteca. Eita, viu? Maravilha, show de bola, claro. Professor, então eu vou encerrar aqui agradecendo muito a você pela confiança, pelo carinho aqui, por prestigiar aqui o podcast Outra Visão, pela forma como você me recebeu aí na sua casa, nesse momento aí que a gente está conversando. Então, agradecer também a todos os ouvintes que acompanharam até aqui a nossa conversa. Muito obrigado mais uma vez e gostaria de pedir para a gente fechar assim, com chave de ouro, com a primeira pamonha, o senhor deixar um recado final aqui para os nossos ouvintes. Olha, o recado final é nunca fazer da vida um instrumento do amanhã, mas fazer da vida a oportunidade do gozo e do regozijo no agora. E, portanto, a vida não é uma escada, embora às vezes pareça. A vida é 100% vivida na sua imediatidade. Esteja onde você está, desfrute de onde você está, e se porventura não estiver desfrutando, mude de lugar, busque instantes prazerosos, e aí, quando você menos perceber, o pior já passou. Professor, um grande abraço para você, muita saúde e sucesso. Um beijo, um abraço para você e toda a família. Valeu, querido, um beijão em todos os ouvintes. Valeu, show de bola. Tchau. Parabéns, professor. Tchau. Obrigado.